Olá, tudo bem? Tudo em ordem por aí? Bom, eu prometi nas minhas redes sociais que faria um tutorial sobre o preenchimento no programa de declaração de imposto de renda 2020. Quero deixar claro que isso é um tutorial, isso não é um curso, tá? Vocês vão observar que eu vou pular algumas coisas, eu vou focar no mais usual, né, o que mais acontece no dia a dia aí, e tem algumas particularidades que tem uma ocorrência muito menor, então sobre essas eu não vou comentar. Se tiver dúvida, se alguém precisar de algum esclarecimento sobre esses itens não comentados ou até sobre os comentados, pode deixar mensagem no próprio YouTube ou procurar no Facebook, Instagram, LinkedIn também, Harmonia Contabilidade ou Percival Nogueira de Matos. Estou presente lá como pessoa física, o escritório também está presente. E aí pode deixar mensagem que a gente faz contato e esclarece aquilo que estiver no alcance, tá? Bom, o primeiro passo é baixar o programa lá no site da Receita Federal, então no site receita.fazenda.gov.br, baixar o programa lá na opção Downloads, acha o Imposto de Renda 2020, RPF 2020, e uma vez baixado, vai instalar automaticamente na máquina. E aí você vai abrir o programa, vai cair nessa tela aqui, essa tela inicial que vocês estão vendo. Então aqui nós temos a opção nova em preenchimento e transmitidas, depois vocês vão entender cada uma. Tipo de declaração, nós temos declaração de ajuste anual, declaração de final de espólio e declaração de saída definitiva do país. Nós vamos falar exclusivamente da declaração de ajuste anual. Essas opções, essa opção nova também está aqui, você vai achar do lado, tá? Se clicar em nova, ele vai trazer para essa tela, se por acaso cair em alguma outra tela diferente dessa. Escolhido o tipo, eu tenho três formas de iniciar essa declaração. Uma é iniciar importando a declaração de 2019. Então, às vezes, você tem um arquivo que não abre em lugar nenhum, mas você sabe que é da sua declaração. Ele abre aqui. Então, você vai iniciar importando. Quando clicar aqui nessa opção, ele vai abrir uma tela para você buscar indicar o caminho que está esse arquivo. Se tiver o programa do ano passado instalado, ele já vai direto no caminho onde está esse arquivo. E aí é só recuperar o arquivo e atualizar as informações. Iniciar declaração a partir da pré-preenchida. O que é isso? Quem tem o certificado digital pode obter lá no ECAC da Receita Federal o arquivo da declaração pré-preenchida já desse ano 2020. Mas como a Receita sabe disso? Simples. Quando a empresa, a fonte pagadora, transmite a informação para a Receita Federal, já vincula com o CPF do contribuinte. Então, no caso, com o seu CPF. Também, quando você teve uma despesa médica, por exemplo, a empresa entregou a DMED, ela também já fica vinculada com o CPF. E assim por diante. Tem várias formas de cruzamento de informações. E, por último, aqui iniciar declaração em branco, é nessa que nós vamos. Então, quando eu clico aqui, ele me abre uma opção aqui para colocar meu CPF, vou colocar o meu mesmo, e aí ele já vai, com a tecla Tab, já muda para o campo nome, ou com o mouse, como preferir. Por que já saiu o meu nome aqui? Porque nessa máquina eu já fiz a minha declaração de anos anteriores. Então, meu nome já é conhecido para esse programa aqui, ele já está vinculado. Digitei meu CPF e não preciso digitar. Se é a primeira vez que você está fazendo, você não tem um arquivo, não usou nada daqui, vai ter que digitar. É simples, só digitar o nome. Aqui tem um OK, está meio tampadinho, mas esse OK. E ele já vai te dar uma informação inicial, opção pela tributação, a gente vai falar disso depois, tá? Dá OK e vai automaticamente para essa tela aqui, ó. Então, identificação do contribuinte. Aqui eu informo se a declaração é original ou retificadora, certo? Se é a primeira vez que você está fazendo, é a declaração original. Esse campo aqui é para informar o número do recibo de entrega da declaração de 2019. Eu vou deixar em branco, mas se você tem, e é bom que tenha, o recibo informa o número aqui. Aí vai aqui para baixo, dados do contribuinte, e aí eu tenho meu nome, data
meu nascimento, meu título, que eu não lembro de cabeça, não vou colocar. E vai ser até bom não colocar, porque à medida que eu saí do campo de título, ele surgiu um triângulo amarelinho, tá vendo? Esse triângulo, ele significa, ó, se eu colocar o mouse em cima, ele vai me mostrar, o campo indicativo título eleitoral não foi informado. Isso é um aviso, isso não é um erro, é só um aviso, uma pendência, tá? E depois nós vamos entender qual a diferença do aviso e do erro. Possui cônjuge ou companheiro? Sim. E aí coloco o CPF da minha esposa. Endereço, no Brasil ou no exterior? Moro no Brasil, se você mora no exterior, só mudar para cá. Houve mudança de endereço? Não, não houve. E aí eu vou informar o endereço, também vou deixar em branco, tá? Endereço é o tipo, aqui vai ser se é avenida, rua, Alameda e por aí vai. É só navegar aqui que tem um monte de opções, tá? O logradouro, sem novidade, número, complemento, bairro, unidade federativa, município, CEP. Se você não sabe o CEP, clica aqui, ó, já vai direto para o site de consulta de CEP. O telefone fixo, para quem ainda tem, telefone celular, DDD e número, e o e-mail. Aqui mais abaixo, nós temos o campo natureza de ocupação, que é para falar sobre a sua ocupação principal, certo? Então, ocupação principal, aí você tem empregado de empresa do setor privado e diversas outras. No meu caso, eu vou colocar proprietário de empresa ou de firma individual. Ocupação, clicando nessa lupa, abre aqui uma gama de ocupações. E aí dentro de cada ocupação, por exemplo, eu vou pegar já na minha aqui, que é o número 5 aqui, ó, profissionais das ciências jurídicas, sociais e humanas. Clico aqui no mais, sinal de mais, e aí eu tenho advogado, sociólogo e por aí vai. Eu sempre declaro como contador, que é a minha ocupação principal, e ali lembra que a gente falou a principal, né? Mas eu vou colocar de advogado só para exemplificar, tá? Escolhi a opção de advogado, ele vai abrir mais um campo aqui embaixo, ó, do registro profissional. Então, algumas profissões precisam informar o número do registro. Médico, dentista, advogado, é o que eu lembro agora. Mas algumas outras precisam informar o registro profissional, tá? Eu vou voltar lá, vou escolher a de contador, que é a minha ocupação principal. E aí, esse campo sumiu. Não preciso informar nada adicional, tá? Deixa eu tirar esse erro daqui, para depois a gente comentar sobre ele mais para frente, tá? Aí eu venho aqui à esquerda, ó, fichas da declaração, e coloco, mudo de campo, vou aqui para o dependentes, tá? Veja que sempre eu vou ter que navegar com a tela aqui, ó, porque o botãozinho de novo está aqui embaixo escondidinho, tá vendo? Ele está aqui escondido. Então, clico aqui no botão novo. E aí ele vem aqui, tipo de dependente. Clicando aqui na setinha, tenho companheiro, filho e por aí vai. Então eu vou colocar, por exemplo, a minha filha, né? Aí eu coloco CPF, que eu vou deixar em branco, o CPF da minha filha, a data de nascimento e o nome. Eu vou deixar assim, nome e sobrenome, para proteger também a identidade da minha filha, que eu não pedi autorização para falar o nome dela. E vejam que aqui, ó, surgiu outro triângulo, um vermelhinho. Aí esse triângulo já não é mais como aquele do título de eleitor. Aí ele coloca o campo indicativo CPF do dependente não foi informado. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a diferença isso. Então é um erro, não é só um aviso, tá? Aí nós vamos daqui a pouco falar sobre a diferença do amarelo para o vermelho. E aqui confirmo, ok. Ele vai deixar eu confirmar, mas lá na frente vai ter consequências. Alimentandos, nesse campo vai informar o mais comum, né, só para dar um exemplo, o mais comum aqui são pais que se separaram e um dos cônjuges detém a guarda do filho, ou da filha, e o outro tem o dever de prestar alimentos. Então, o valor pago a título de alimentos, a famosa pensão alimentícia, vai nesse campo aqui, tá? Então vai clicar em novo também, vai do alimentando. Então alimentando é a quem você paga, você que paga é o alimentante. Então
Se reside no Brasil, no exterior, CPF, data de nascimento e nome, sem novidade, tá? Aí mudo de campo novamente, rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Clicando aqui, eu tenho aqui um botão novo e tenho a opção de também importar o arquivo da fonte pagadora. Isso é se você conseguir esse arquivo de alguma forma, ou pela própria empresa ou pela Receita Federal, pelo ECAC, tá? Nesse campo, eu vou informar todos os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, mas se eu mudar aqui, ó, é pelos dependentes. Porque eu posso ter um dependente já que trabalha, estagiário, que é interessante mantê-lo como dependente pelas despesas que pago para ele, de convênio médico, outras despesas médicas, educação, instrução. Então, é interessante, mas se ele trabalha, eu preciso informar também os rendimentos dele, tá? Então, vamos voltar aqui. Titular, venho aqui em novo. E aí, tenho que informar o CPF. Vou informar aqui o CPF do meu próprio escritório. Ele já vai puxar o nome também, porque já tem informações nas declarações de anos anteriores. Se não, não puxaria já o nome da minha empresa, tá? E depois, em seguida, o valor dos rendimentos. Posso navegar com o mouse ou com a tecla Tab também. Valor dos rendimentos. Vou colocar aqui, por exemplo, R$78 mil, certo? 78 mil, vou ter 77 alguma coisa de previdência. Dá um pouco menos. Bom, enfim, vou colocar a título de exemplo aqui, 6.500 de desconto de contribuição previdenciária. Imposto retido na fonte, eu vou colocar aqui uma opção de 7.200. Por que eu coloquei 7.200? Porque eu já estava de olho aqui, ó, nesse campo, tá vendo à esquerda aqui embaixo, opção pela tributação. E aí, o que acontece? Ele já deixa, o sistema hoje está muito inteligente, ele já vai fazendo o cálculo para a gente aqui do lado, ó. Então, ele vai me mostrando, se eu optar o famoso modelo completo, que a gente, quando era em formulários, né? Hoje por deduções legais e por desconto simplificado. Quando ainda era em papel, isso daqui chamava modelo completo e modelo simplificado. Se eu opto por deduções legais, eu vou ter que mostrar quais as despesas que eu tenho que são dedutíveis, certo? E nesse momento, como eu não tenho nada ainda, as deduções que eu tenho aqui é só a contribuição previdenciária, porque essa abate desse valor, deduz. Então eu tenho 1.404 a pagar ainda, além do que eu já tive retido aqui, ó, de 7.200. Além disso, eu ainda tenho que pagar mais 1.404. Mas se eu mudar para essa opção, eu tenho já a restituir R$472. E observa que aqui ele vai mostrando também, ó, qual é a alíquota efetiva de imposto que está incidindo na minha declaração. A gente tem aquela mania de falar, pago 27,5% de imposto de renda, pago 22,5%, pago 15%. Na verdade, quando faz o ajuste aqui, a alíquota efetiva é menor. Todas aquelas alíquotas que a gente conhece da tabela progressiva são as alíquotas nominais. Vou deixar aqui só para a gente poder brincar mais para frente aí, tá? E aí, 13º salário. Eu vou informar o 13º e o imposto retido. Observem aqui, ó, que não vai mudar nada. Por quê? Se eu colocar aqui mais 10 mil de 13º salário, com 2.500 de imposto retido do 13º, esse 13º ele tem a tributação definitiva. É exclusivo na fonte de forma definitiva, tá? Então, ele não entra para fins de ajuste aqui do que eu vou informar de despesa, do desconto simplificado e por aí vai. Confirmo aqui embaixo, ok, tá pronto. Posso ter mais de uma fonte pagadora? Posso. Posso ser sócio de várias empresas, posso ter trocado de emprego durante o ano, ou até mesmo ter trabalhado em mais de um local durante o ano. Então, tudo isso é possível. E aí, é só clicar em novo e repetir o procedimento. Aqui, rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior. Nesse campo, a gente vai informar os valores do trabalho não assalariado, tá? Então, quem normalmente tem esse tipo de rendimento? Médico, dentista, profissional liberal, autônomo em geral, certo? Sempre vai ter esse tipo de rendimento. Vem aqui, novo, CPF
do titular do pagamento. Então aqui é de quem eu recebi. Se eu sou um profissional liberal e recebi de uma pessoa física, então recebi aqui, sei lá, com um CPF qualquer. Vou repetir o da minha esposa. Se quem me pagou é o mesmo para quem eu prestei o serviço, ó, beneficiário do serviço, basta eu clicar aqui que já repete, tá? Se não é, eu venho aqui e informo o CPF de quem recebeu o serviço. Por exemplo, um dentista, quem fez o pagamento é o pai, mas quem fez o serviço é o filho, quem recebeu o serviço. Então, aqui o CPF do pai, aqui o CPF do filho e o valor. Vou zerar isso para não ficar gerando erro mais para baixo, tá? Ainda aqui, ó, se informou o primeiro e tem vários pagadores, cada vez que você clicar em incluir novo, ele vai repetindo, vai abrindo esse quadro e as informações já vão ficando gravadas, tá? Aqui posso informar dependentes, mas para isso teria que importar do Carnê-Leão e aí já vai sair aqui o nome dos dependentes. Aí tem essas outras informações, ó. Veja que quando eu abro aqui, ele me exige o número do NIT, PIS ou PASEP, né? Por que isso? Até tem um vídeo que eu fiz aí aqui mesmo no YouTube e que eu explico. A Previdência está de olho em você pela sua declaração de imposto de renda. Então você tem aqui um monte de trabalho não assalariado e não pagou o INSS, pode esperar, a Previdência vai vir atrás. Essa conta vai chegar, tá? Aqui para quem recebeu aluguéis, aqui para quem recebeu valores de pensões alimentícias e outros valores, né? Pensão alimentícia, sei lá, qualquer outro valor que seja rendimento tributável que não se encaixe em nenhum desses, pode informar aqui. E aqui para quem recebeu valores do exterior. Então, às vezes, tem uma aposentadoria no exterior, ou tem uma pensão por morte, tem rendas que vêm do exterior, vai informar nesse campo. Aqui começa o campo das deduções. Aqui a gente estava falando dos rendimentos. Aqui começam as deduções. Então, a Previdência Oficial, eu fui cuidadoso, à medida que eu fui recebendo aqui, eu contribuí com a Previdência. Então, é aqui que vai informar. Aí a quantidade de dependentes, né, se pagou pensão alimentícia, né, veja que aqui é para quem recebeu. Aqui é se você pagou pensão alimentícia. E o livro caixa. O que é livro caixa? Livro caixa são aquelas despesas que, por exemplo, um dentista, ele tem um consultório, ele não tem um CNPJ, ele trabalha como autônomo, mas tem lá o seu consultório. E nesse consultório, ele tem despesas que são essenciais, imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade dele. Então, essas despesas entram aqui como despesas dedutíveis. E também fui zeloso, à medida que eu fui recebendo aqui, eu fui fazendo o pagamento do Carnê-Leão. Aí eu informo todos os DARFs que eu paguei mês a mês, tá? Do Carnê-Leão. Aqui é importante informar a competência. Então, paguei em janeiro de 2019. Mas o que eu paguei em janeiro era da competência dezembro de 2018. Não é esse o valor que eu vou informar aqui. Aqui eu informo a competência. Competência janeiro é aquele DARF que venceu em fevereiro. Competência fevereiro é aquele DARF que venceu em março e assim por diante, tá? Então não é o mês do pagamento, é o mês a que se refere. E beleza, tá tudo preenchido. Para quem fez o Carnê-Leão durante o ano, já foi levando bonitinho para calcular inclusive esse DARF, foi colocando as informações do livro caixa, basta importar, esse arquivo está na sua máquina. Quando clicar aqui em importar, é só indicar o caminho e ele vai buscar esse arquivo. E aí tudo isso não precisa ser preenchido, já vai ser preenchido automaticamente. Você só vai colocar informações extras se tiver, tá? Rendimentos isentos. Aqui o próprio nome já diz, são os rendimentos isentos e não tributáveis, aqueles que não sofrem tributação de imposto de renda. Vem aqui embaixo, novo, ele vai me abrir aqui um leque de opções também, tipo do rendimento. Bolsa de estudo, ganho de capital e por aí vai. Eu vou colocar aqui, por exemplo, lucros e dividendos recebidos. E aí, tipo do beneficiário, o titular. CNPJ da empresa, vou colocar a minha de novo. E o valor, sei lá, recebi 150 mil de lucro, certo? Ok, pronto, está aqui o rendimento isento. Rendimento sujeito a tributação exclusiva, também novo.
Aí eu clico aqui, vai abrir as opções, veja que já são bem menos, tá? E aí eu tenho aqui, por exemplo, rendimentos de aplicações financeiras, tá? Então, escolhi essa tipo de beneficiário, o titular, CNPJ da fonte pagadora, qual foi o banco que me pagou, o nome do banco e o valor recebido. Vou cancelar, tá? Rendimentos tributáveis de PJ, imposto com exigibilidade suspensa. Esse é um dos campos que eu vou pular, não vou falar sobre ele. Rendimentos recebidos acumuladamente eu vou mostrar, mas não vou entrar no detalhe. Por quê? Veja só, novo. Primeira coisa que é preciso saber é se eu vou optar pelo ajuste anual ou por um rendimento exclusivo na fonte, né? A tributação é exclusiva na fonte. Então preciso conhecer esse rendimento. Aí requer um pouco mais de conhecimento técnico. Vou informar o CNPJ da fonte pagadora, nome, rendimentos tributáveis, parcela isenta acima de 65 anos, mais no caso de aposentadoria ou pensão, contribuição à previdência oficial, pensão alimentícia, se houve, aí eu vou ter que informar, imposto retido na fonte e aqui, ó, mês do recebimento e número de meses. Então, normalmente, isso ou é fruto de uma discussão administrativa ou judicial, na maioria das vezes judicial, 99%, e aí é preciso conhecer todas essas informações. Então, como requer um pouco mais de conhecimento técnico, vou pular esse campo para não gerar confusão na hora de fazer e também não ficar um vídeo tão longo e cansativo. Imposto retido e pago. Veja que aquele valor que eu informei como retido lá na declaração, ele está aqui já, ó, tá vendo? 7.200. E aqui eu tenho a opção de informar se tiver algo que encaixe nessas opções disponíveis, esse campo branco. Esse campo que está em azulzinho, ó, eu não consigo acessá-lo. Ele já vai buscar de algum outro campo aqui da declaração, tá? Pagamentos efetuados. Aí aqui eu venho em novo. Ele vai me abrir também um leque de opções, se foi com instrução no Brasil, instrução no exterior, fonoaudiólogo, médico e assim sucessivamente, tá? Tem bastante coisa aqui. Eu vou colocar só para exemplificar que eu paguei aqui, por exemplo, médico no Brasil. Para quem? Para o meu dependente. Então, puxo aqui, já vai estar nome e sobrenome, tá? Eu clicando nessa setinha, ó, eu não preciso digitar de novo o nome do meu dependente. Ele vai puxar tantos dependentes quantos eu tiver declarado, informado. Aqui CPF do profissional, vou colocar de novo o CPF da minha esposa. Nome já buscou porque está aí. Eu vou colocar aqui, teve uma despesa alta, justamente para mudar aqui, ó. Quero que ele muda aqui na opção para tributação. Então ela gastou 30 mil reais, despesa médica. Aí veja que, ó, ficou muito mais vantajoso para mim se eu escolher essa opção aqui, ó, por deduções legais. Olha quanto eu tenho a restituir agora. Dos 7.200 que eu informei que tinha ficado retido, já recupero 5.573, tá? Ok. E aí pode incluir, cada vez que clicar em novo aqui, vai incluir todas as suas despesas. Doações efetuadas, essas doações também tem aqui um rol específico de doações, tá? E nem todas aqui são dedutíveis. Então, se eu fiz doação para o Estatuto da Criança, vai ser dedutível, né? Ele deu uma observação ali que eu fechei, que é o seguinte: é só aquelas doadas diretamente para os fundos, o fundo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu fiz a doação para uma entidade do meu município que eu tenho muita simpatia. Parabéns, Deus te abençoe, mas não pode informar aqui, aquela direta, é só aquela doada para os fundos, tá? Os fundos municipais, estadual ou nacional. A gente vai falar sobre eles logo mais. Doações diretamente na declaração, é aqui que a gente vai falar dos fundos. Aqui, ó, eu informo se eu quero doar para o fundo nacional, estadual ou municipal. Se eu quero para um municipal, por exemplo, eu abro aqui a unidade da federação que eu vou colocar aqui, estou no estado de São Paulo, na cidade de Indaiatuba. Veja que eu comecei a digitar, ele já foi buscar, e ele já buscou com o CNPJ, tá vendo? Então esse fundo é municipal, ele eu não escolho a entidade que eu quero doar, eu dou para o fundo, e aí o fundo, normalmente ele é vinculado a uma secretaria da prefeitura,
informo o valor que eu quero doar e ele já me dá aqui do lado, ó, eu só tenho disponível nessa declaração R$ 48,78. Não posso doar além disso. Se eu quiser doar além disso, dou direto, mas como benevolência, não como dedução tributária. E aí eu coloco então que quero doar o limite. Coloquei errado, 48,78. Total, pronto. Beleza, esse daqui, lá na frente a gente vai ver o que fazer com ele. Aqui, abro os bens e direitos. Então, começa aqui a informar meus bens, o código do bem, cliquei aqui, tem um monte de bens, tal, minha casa, por aí vai. Vamos só colocar o seguinte, uma casa. Eu comprei essa casa, por exemplo, no dia 25 de janeiro de 1991. E essa casa, ela vem sendo declarada, 91 não, vamos colocar 25 de janeiro de 1995, porque quando a gente já estava no plano real. Aqui eu discrimino, não preciso muita coisa, certo? Não preciso ficar casa em alvenaria, não sei o que, com quantos cômodos, não preciso. Casa, residencial, pronto, acabou, simples. Por que eu não preciso muito detalhe? Porque aqui eu vou ter que colocar, ó. Então vamos colocar que essa casa, sei lá, na rua, vou pegar uma rua de Indaiatuba aqui, Cerqueira César, número 100, complemento, se tiver, bairro, centro, unidade da federação, município. Eu posso ou clicar aqui na setinha ou já sair digitando que ele vai procurar para mim, ó. Tá? CEP 13.335.220, vamos supor que seja esse. A área desse imóvel, esse imóvel tem 505,98 metros. Ele não pega o 98, tá vendo? 505,9. A unidade, se é por metros ou hectares, aqui eu vou colocar que é por metro. Registro, está registrado no cartório de registro de imóveis? Sim. Número da matrícula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em qual cartório? Oficial de registro de imóveis de Indaiatuba. Pronto. Valor, quanto ele valia em 31/12/2018? Valia 300 mil. E quanto vale em 31/12/2019? Os mesmos 300 mil. Mas eu fiz uma reforma na minha casa, mudei, fiz benfeitorias, melhorei pra caramba a minha casa em 2019. Quanto ela vale? Ainda 300 mil. Por quê? Em 31/12/2019, você tinha dois bens a declarar, uma casa e uma benfeitoria. Cliquei lá em novo, né? E aqui eu tenho benfeitorias, certo? Então, coloco aqui benfeitorias realizadas. Se eu quero ser mais preciosista, no decorrer do ano 2019. Ponto. Logradouro, vou repetir tudo de novo, aquele mesmo endereço que eu coloquei, não vou repetir que eu já nem lembro mais o que eu usei. E aqui eu vou informar o seguinte, quando eu comecei vamos pensar na hipótese que começou a reforma em 2019 e terminou ela no finalzinho de 19 também, ou está terminando em 20. Quanto eu tinha dessa reforma em 2019? Vamos pensar que vai terminar em 2020, porque 2019 dava para mudar na própria casa, mas transferir para 2020. Mas até 2019 eu tinha gasto nessa reforma 35 mil reais, certo? Beleza, então, ok. Eu tenho dois bens, veja que imóvel não mudou o meu valor e benfeitorias eu gastei 35 mil. Quando eu terminar essa benfeitoria, aí eu vou melhorar essa discriminação aqui, vou informar que eu estou recebendo, que o imóvel recebeu as benfeitorias, né? Estou incorporando isso no imóvel, e aí esse imóvel passa agora a valer 335 mil reais. Vamos imaginar o seguinte, comprei um terreno financiado. Então vou fazer toda a descrição desse terreno, né? E eu comprei esse terreno, sei lá, lote residencial, condomínio X. Aí aqui eu vou colocar toda a qualificação, o endereço dele, né? E aqui embaixo, como eu falei que eu estou pagando financiado,
aqui veja que ele não, a gente não deve confundir com o valor do bem. É a situação desse bem em 31/12/18 e 31/12/2019, certo? Não é o quanto ele vale. Ah, mas no mercado ele vale 1 milhão. Mas qual é a situação dele do ponto de vista patrimonial para mim? Então, se eu comprei esse bem, por exemplo, em fevereiro de 2019, dei uma entrada de 10 mil e combinei de pagar mais 2 mil reais de parcela por mês. Então, significa dizer que de março a dezembro eu paguei 10 parcelas de 2 mil, tenho 20 mil pagos. Mais 10 mil que eu dei de entrada, eu tenho 30 mil, certo? Então, 30 mil, tá? E ok. Perceba, eu posso informar, ao invés disso, eu posso informar o quanto eu paguei e depois informar, aqui ó, olha aqui para a esquerda, dívidas e ônus reais. Posso informar o quanto eu devo? Pode. Por que eu não acho a melhor opção? Porque aqui quando você vai informando o valor pago por ano, você não informa só o valor do principal. Nessa parcela normalmente tem juro, tem a atualização monetária, certo? Então, você informa tudo que pagou. À medida que você vai fazendo o pagamento, vai acrescentando aqui, ao invés de informar o valor total e a dívida, o seu imóvel ele vai ficando automaticamente valorizado de acordo com o mercado. Porque se na parcela tem uma atualização monetária, é porque esse bem também está se valorizando, certo? E qual é o impacto disso? Na hora que você for vender esse bem, vai ter impacto. Porque aí ele vai, não vai ter incidência do ganho de capital, o famoso lucro imobiliário, ou se tiver, vai ser numa proporção menor, tá? Então por isso que eu prefiro esse modelo. Se quiser informar, não tem muito sentido, mas para mostrar que eu tenho um terreno de 500 mil. Mostrar para a Receita, não precisa, que ela tem outros meios de saber, tá? Ok, beleza. Dívidas e ônus reais. Aqui também, sempre aqui no botãozinho novo, eu tenho o código estabelecimento bancário comercial. E aí coloco lá, crédito obtido conforme contrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Tá, cada crédito do banco tem um número de contrato. Aí, 31/12/2018. Eu já tinha esse empréstimo em 2018. Então, o que eu fiz? Em 2018 eu devia, sei lá, 25 mil desse crédito. Agora, em 31/12/2019, eu devo 15 mil. Significa que então eu paguei 10 mil, certo? Então, situação num ano, situação no outro, e o quanto eu paguei no ano 2019. Tá aí. Spoiler, eu não vou falar, doações a partidos políticos não, importações, verificações, isso tudo eu não vou falar, tá? Então, para onde nós vamos? Nem atividade rural, nem ganho de capital. E nem variável. Para onde nós vamos agora? Aqui para o resumo da declaração. Ó. Então, eu quero saber como é que foram os meus rendimentos. Então, eu tenho aqui, ó, rendimento recebido de pessoa jurídica pelo titular, 78 mil, né? As deduções, porque eu estou aqui no modelo dedução legal, tá? Eu tenho 6.500 de contribuição, 2.275 de dependente, tá? É o quanto vale para fins de dedução, obviamente, o quanto vale cada dependente, é o valor que pode ser deduzido, tá? Despesas médicas, 30 mil, foi aquela que eu informei, tenho 38 mil de deduções. E aí vem aqui, cálculo do imposto, aí ele me mostra como que ele fez o cálculo. A base de cálculo é o valor dos rendimentos, né? Esse daqui, 78 mil, tá? Em cima, menos as deduções que foram informadas, 39.224. O meu imposto devido era 1.626,16. O que eu posso doar é em relação ao imposto devido, não ao imposto pago. Então, doei 48,78 e fiquei com o imposto devido de fato, líquido, de 1.577,38. Minha alíquota efetiva, eu que achava que pagava 27,5% de imposto de renda, olha quanto eu pago na verdade, 2,02 de imposto em relação ao meu faturamento, à minha receita bruta, tá? Aí ele vem aqui, imposto pago, paguei 7.200. Ora, se eu paguei 7.200, ele está me dizendo que eu devia
na verdade 1.577, o que ele está fazendo? Aqui, ó, me devolvendo 5.622, certo? Aqui embaixo eu venho, tem as informações bancárias, então se eu clicar aqui tem um leque de bancos, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o banco 237. Se eu já sei o código, eu posso digitar que ele já busca o banco. Coloca a setinha para baixo, Enter, pronto, ele já pegou. Agência aqui é sem, observa aqui, ó, sem DV, sem o dígito de verificação, né? Então, se tem a agência aqui, eu lembro de uma do Bradesco em Indaiatuba, 316, dígito 6, né? Eu só coloco 316, tá? Ah, mas são 4 dígitos, 0316, não tem problema, esse 0 à esquerda aqui não faz diferença. Conta para crédito, aqui eu preciso do dígito da conta, ó, dígito verificador, tá? E pronto, já está pronta a minha declaração, tá? Quero saber se teve erros na minha declaração, inconsistências, coisas que eu deixei de informar. Aqui em cima, ó, nessa setinha, nesse flagzinho verde aqui, ó, ou aqui também verificar pendências, ó. Mas eu venho aqui no flagzinho, dou um clique, ele me mostra campo indicativo do título eleitoral não informado, amarelinho, é só uma pendência, só um aviso. Aqui, ó, todos aqueles imóveis que eu fui colocando de exemplo, que eu não coloquei o logradouro, município e tal, ele tá me cobrando, isso é erro. Eu preciso voltar lá e corrigir. Se eu clicar aqui, em cada um ele já volta lá no campo para eu corrigir, tá? Nos dependentes, lembra que eu não informei o CPF? Então eu tenho aqui, campo indicativo do CPF não informado, item número 1. E aí, desço aqui a tela para ver inteira, ó, ele me mostra, eu tive 5 erros e um aviso. O que acontece com os erros? Impede a gravação da declaração para entrega à Receita Federal do Brasil. E os avisos? Não impede a gravação da declaração para entrega à Receita Federal do Brasil. Então, triângulo vermelho você não consegue entregar. Triângulo amarelo entrega normalmente, apesar de ter um equívoco. E aí, o que eu faço para entregar a declaração? Tenho algumas opções aqui. Eu vou deixar aqui, ó, só para vocês entenderem o seguinte. Vamos supor que mudei para aqui para desconto simplificado e aí, mesmo ele não sendo a mais vantajosa para mim, eu mantive por descuido, não prestei atenção e vou entregar minha declaração, vou transmitir, tá? Aí, como que... aqui é o seguinte, o que é o desconto simplificado? Ele é um desconto de 20% em relação à receita, limitado a 16 mil e alguma coisinha. Então, como eu tive 78 mil, informei 78 mil de receita, ele me deu um desconto de 15.600, exatamente os 20%, certo? Se eu tivesse informado aqui 100 mil, ele ia ter um limite de, salvo engano, 16.800, tá? Então, aí não é, se tiver mais despesas dedutíveis, não é a melhor opção usar o desconto simplificado. Como eu sei qual é a melhor opção? Olhando aqui, gente, à medida que foi, olhando aqui à esquerda, ó, foi inserindo as informações, vai olhando aqui que os números vão mudando. E aí pronto, faço a escolha. Por óbvio, eu deveria escolher deduções legais, mas eu vou deixar aqui só para mostrar o seguinte. Vou gravar minha declaração para entregar. Posso vir aqui em cima, ó, do lado da impressorinha, nesse globinho aqui, ó, colorido, eu clicando aqui ele vai entregar. Ó, entregar declaração. Posso vir aqui embaixo também, ó, o nomão aqui, ó, indicativo aqui, ó, entregar declaração. Cliquei e ele me abriu essa declaração assim, ó, meu nome e tal. De acordo com os dados digitados, a tributação utilizando as deduções legais lhe é mais favorável, certo? E aí aqui tem a opção, manter a tributação pelo simplificado, sou teimoso, quero deixar o dinheiro lá, mudar da tributação para deduções legais, tá? Então, vou mudar. O que eu preciso fazer? Mais nada, só no máximo confirmar aqui os dados, as informações bancárias e está tudo pronto, beleza? Então não tem mais. Então, feito isso, minha declaração está entregue. Aquela ali eu não dei sequência, né? Eu dei uma paradinha para fechar, porque tinha CPF de clientes ali que eu precisei proteger, obviamente. Mas a partir daquela última tela, está pronta a sua declaração e confirmando os dados bancários, o arquivo vai automaticamente para a Receita Federal. E aí nessa tela, a sua declaração estaria aqui no Transmitidas.
Eu não vou clicar também porque eu tenho já declarações transmitidas nessa máquina e não vou expor meus clientes. Mas a sua declaração já viria automaticamente para cá. Quero imprimir minha declaração, o que eu faço? Clica na impressorinha, ele já vai abrir onde está o arquivo, também não vou clicar porque vai aparecer CPFs aqui. E seleciono a impressora e mando bala, tá bom? Qualquer dúvida que tiver na hora de fazer, como eu falei, os nossos canais estão disponíveis, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn, me procurem lá e vai ser um enorme prazer ajudá-los. Feito, gente! Faça aí uma boa declaração, faça um bom trabalho e até 2021 e por hora, para quem está vendo em março ainda, boa quarentena. Forte abraço, até mais!